Olá, gente, boa tarde. A gente está falando aqui do segundo dia do Congresso Braskem 2017, que está acontecendo aqui em Salvador, tá? E a gente está nessa parceria aqui da Braskem com a Danone, através do NutriTime, trazendo para vocês as atualizações de hoje. E hoje a gente teve uma sala super especial, contando com dois ícones da terapia nutricional mundial, né? Um do Canadá, o Dr. Hyland, e um da Holanda, que foi o Dr. Van Zanten. E trouxe pra gente dois questionamentos bem bacanas. Eles trouxeram pra gente estratégia calórica, restritiva ou liberal, né? Dr. Van Zanten falou sobre isso, e a estratégia proteica, restritiva ou liberal, que ficou a cargo de Dr. Hyland. E começando com o Dr. Van Zanten, ele começou a fala dele, lembrando que nos primeiros dias da internação da UTI, o paciente grave, ele cursa com uma produção elevada, endógena de energia, tá? Além disso, ele recebe generosas porções de glicose endovenosa e também, provavelmente, muito Propofol. Esse Propofol pode chegar até a 30%, ele trouxe esse dado interessante, até 30% da necessidade calórica daquele paciente, tá certo? Então, assim, ele mostrou pra gente, lembrou a gente que nem subalimentação, nem superalimentação é benéfica do paciente. Os dois estados de alimentação vão levar a alta mortalidade, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele trouxe pra gente um estudo publicado pelo JAMA em 2012, tá certo? Que mostrou que pacientes com alto risco nutricional vão se beneficiar mais com ofertas calóricas mais agressivas e pacientes com baixo risco nutricional não vão apresentar essa mesma resposta às calorias, certo? Também ele trouxe para a gente um estudo recente chamado de INTEC, que foi publicado agora em 2017, que mostrou que alta oferta calórica pode levar ao incremento na mortalidade, certo? Outro estudo dinamarquês que ele mostrou para a gente também de 2017, mostrou que a oferta calórica e proteica agressivas, precoces na UTI, tem a tendência de diminuir as infecções, mas que não modificaram a mortalidade, ok? Então, no final da palestra dele, o que é que ele deixou para a gente de recomendação final, certo? Ele falou o seguinte: nos 3 ou 4 primeiros dias de internação na UTI, já que a gente tem aquela situação que eu já acabei de falar para vocês, de produção endógena, Propofol e glicose, a gente pode trabalhar com uma meta calórica de 20 quilocalorias por quilo de peso. O ideal seria a caloria indireta, mas a gente não é uma realidade para a gente aqui. A gente pode trabalhar com 20, a gente inicia com 20. No primeiro dia, começando com 25% dessa meta, e você vai andando, caminhando de 25% e 25%, e a partir do 4º dia a gente faz um reposicionamento dessa demanda calórica e também proteica do paciente, e aí a gente vai chegando também, aumentando de 25% e 25% até chegar ao 100%. Tá? Essa é a recomendação que ele deixou. A aula dele foi bastante interessante, bastante produtiva para a gente. Em seguida, a gente ouviu o Dr. Hyland, tá? Que ia falar sobre a oferta proteica. A segunda fase dessa nossa sala de hoje foi o Dr. Hyland trazendo para a gente a problemática da proteína. Muita proteína ou pouca proteína? E ele começou de uma maneira muito interessante, que ele começou dando as conclusões dele sobre o assunto. Mas eu vou deixar em suspenso, as conclusões eu vou falar no final, tá? Ele disse o seguinte, que na opinião dele, a proteína pode sim favorecer o anabolismo nesse paciente grave, tá? Porém, existe um déficit de bons estudos que apontem para essa recomendação. Aí ele falou que existe um bom estudo observacional que mostrou que a mortalidade dos pacientes pode cair com uma oferta em torno de 80% da meta proteica, tá? Ele também mostrou vários estudos, uns mostrando bom, outros mostrando ruim, tá? Ele mostrou pra gente um post-hoc do estudo INTACT, dizendo que muita proteína aumenta a mortalidade, tá? Então, depois que ele trouxe um leque de estudos, muitos estudos pra gente, e no final mostrou, e aí, o que é que a gente faz? E sabe qual foi a resposta dele? Não sei. Tá? Então, assim, ele disse, entendo que a oferta elevada de proteína é uma grande pergunta em aberto.
Lembrando que os pacientes não respondem da mesma maneira às mesmas intervenções. Por exemplo, pacientes com Nutric elevado tendem a diminuir a mortalidade com um aumento mais efetivo da proteína. E pacientes, ao contrário, com Nutric mais baixo, fora de risco, eles não respondem da mesma maneira. Então, esses pacientes não se beneficiariam com uma oferta mais agressiva de proteína, segundo o Hyland, tá? Também tem outra coisa, a maioria dos estudos que são feitos lá no Canadá e Estados Unidos, e a gente sabe lá que o índice de obesidade é elevado, é feito com pacientes com IMC entre 25 e 35. E são pacientes, né, teoricamente, fora de risco. Então, tem carência de estudos com pacientes que estejam em risco pelo IMC. Ele falou pra gente que tem um estudo que ele mesmo está capitaneando, que é o estudo E-Forte, que ele vai fazer exatamente isso. Vai pegar apenas paciente em risco, com vários critérios de risco, inclusive IMC, só pacientes com IMC abaixo de 25 ou acima de 35, Nutri-Score de risco nutricional, e aí sim ele vai randomizar e vai parear esses pacientes para saber quem vai se beneficiar com uma oferta mais agressiva de paciente, os que estão em risco ou estão fora de risco. Só que esse estudo ainda está em andamento, nós vamos aguardar a conclusão desse estudo, tá? Então, voltando às conclusões, o que é que ele disse pra gente? Lembrou pra gente que a Aspen tem uma recomendação de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas que tem uma fraca evidência, certo? O Canadá, no seu guideline dele diz que os dados são insuficientes, tá? O que ficou bem claro e que chamou a atenção da gente nessa aula, é que ele falou o seguinte: talvez o mais importante não seja uma oferta tão efetiva e tão agressiva de proteína, mas sim a combinação da oferta proteica com exercícios resistidos e com o uso de anabolizantes, que é uma coisa que está surgindo aí para melhorar a resposta do paciente, tá? Foi uma aula super bacana, é uma pena que vocês não estão aqui, mas continuem aí.